Bom, hoje a gente vai criar um programa onde vamos calcular a altura máxima e a distância máxima de um projétil lançado, pedindo somente o ângulo e a velocidade inicial. Então, para isso a gente vai começar aqui, entramos no Scilab e aí vamos começar a criação de um novo projeto. Então, inicialmente vamos começar limpando a tela aqui. Vamos começar com um clear e um CLC. Clear e um CLC. E aí vamos definir algumas variáveis, como o K, para o nosso laço de repetição. E vamos definir o valor de π, ele vai pedir o valor em radianos. Então vamos colocar algumas casas depois da vírgula do π aqui. Vamos colocar 3.14, 15, 92, 65. E aí vamos definir também o valor da gravidade, que a gente vai usar no cálculo. Então o valor da gravidade aproximado é 9.8. E também um outro laço de repetição vamos definir como o m. E aí vamos definir m igual a 1. Após isso a gente começa o laço de repetição usando o while. E aí vamos definir que o while, o primeiro laço, vamos usar o m. Então quando o m for igual a 1, ele vai voltar para o laço de repetição aqui. Pronto. Então, após isso, vamos limpar o console novamente. E vamos começar apresentando o nosso programa, como o mprintf. Vamos colocar aqui calcular a altura e a velocidade máxima, a distância, né? Máxima atingida pelo projétil. Após isso, vamos dar um ponto aqui, barra invertida a ele, para ele pular de linha. Aí vamos terminar o nosso cabeçalho aqui. Vamos botar uns tracinhos aqui para ele separar. E novamente barra invertida a N. Após isso a gente vai pedir os dados. Por exemplo, a velocidade inicial, vamos usar como VO. E aí a gente usa o input. Vamos pedir a qual, vamos colocar aqui em maiúsculo para destacar, velocidade o projétil é lançado. E aí vamos colocar uma variável aqui, definindo somente números. Somente números, isso. Após isso, a gente vai definir outra variável de A, usando o input novamente, mas aí pedindo a unidade de comprimento. Unidade de comprimento é utilizada. E aí, como unidade de comprimento ele vai ser dado em letras, a gente vai usar aqui vírgula depois da aspa. Vamos voltar aqui. Vírgula e aí string. String. Aí a gente pode finalizar. Vamos usar agora o AN e o input para pedir em que ângulo, o AN de ângulo, que o projétil é lançado.
igual. Vou colocar também aqui em maiúsculo para destacar. O projétil é lançado. E aí vamos colocar uma variável aqui definindo como radianos, porque nosso ângulo precisa ser reconhecido em radianos, porque a gente precisa usar o seno dele. Aí, a partir disso, vamos definir a primeira conta para calcular o seno. Então vamos usar aqui o B para definir igual a seno de AN, que é o ângulo que ele nos fornece, né? E após isso a gente vai calcular a altura máxima. Então o primeiro cálculo da altura máxima a gente vai usar como variável y máximo, que é o eixo y, que é igual a velocidade inicial vezes o seno de B, que a gente definiu como a variável B. E aí, após isso, a gente calcula a altura máxima. Vou colocar aqui H máximo vai ser igual ao Y máximo dividido por 2 vezes a gravidade. 2 vezes a gravidade, que foi o G que a gente definiu antes. Aí após isso vamos usar mais um mprintf, daqui um mprintf para apresentar os nossos resultados. Então, ó, a altura máxima atingida é D. E aí vamos usar aqui a variável do porcento G e o porcento S. Aí vamos colocar um barra invertido N para ele pular de linha. E aí após isso a gente apresenta os resultados de altura máxima. Vamos colocar aqui um vírgula depois da aspa, né? Um vírgula. Vou apresentar o resultado de Hmax. E aí vamos apresentar o resultado da variável A. E após isso a gente vai calcular a distância máxima do projétil, chamado de Xmax, que aí vai ser definido pela velocidade inicial vezes o nosso seno de B. E aí, após isso, a gente vai precisar também do tempo para calcular. Então, vamos chamar uma variável t. E vamos dizer que o tempo é 2 vezes o Xmax dividido pela gravidade. Duas vezes o Xmax dividido por G, que é a nossa gravidade. Aí, com isso a gente consegue calcular a distância máxima, que é igual a Xmax vezes o tempo, o nosso tempo. Aí, após isso, a gente apresenta os resultados também, usando o mprintf, aqui abre aspas e aí vamos apresentar. A distância máxima atingida foi de vou mudar aqui, ó, apresentar o porcento F também, que são os números, e o porcento S,
que são as letras. Vou dar um barra invertida N, para ele pular de linha, ficar mais organizada. E aí a gente fecha aspas e parênteses. Aí antes do parênteses a gente coloca um vírgula. E aí apresenta os resultados da distância máxima e do A. E aí a gente fecha o parênteses. Após isso, vamos usar o mprintf de novo para finalizar o cálculo. Printf, vamos dar um barra aqui para separar o nosso cálculo. Vamos dar um barra invertido N. Após isso, a gente vai fazer a conversão das unidades. Então vamos usar o mprintf para pedir se ele deseja fazer a conversão. E usar um laço de repetição para isso. Para converter do resultado. E aí vamos definir uma variável. Vamos dar um barra N, que aí fica mais organizadinho. Vamos definir novamente a variável K como valendo 100. E aí vamos fazer mais um laço de repetição usando o while. Então quando o while for igual a 100, ele vai voltar para esse laço de repetição. E aí, dentro do laço de repetição, a gente vai usar o select case. Então vamos definir o var como uma variável. E aí vamos usar o input novamente. O input pedindo qual dos casos devem ser selecionados. Então vamos aqui o 1 para converter de km para metros. Vamos dizer que o caso 2 vai ser de metros para centímetros. Caso 3, vamos usar de centímetros para polegadas. O 4, a gente vai usar de metro para pés. O 5, de quilômetros para milha, que são os mais próximos. E aí o último, vamos finalizar. Usar o 6 como finalizar. Aí vamos botar aqui dois pontos. E aí após isso vamos usar o select. Então o select ele vai utilizar a variável var que a gente definiu. E aí o case 1 vai ser de quilômetros para metros. Então no caso 1 a distância vai ser igual à distância máxima dividido por 1000. E a altura vai ser a altura máxima também dividida por 1000. Aqui. Vamos definir aqui como H, né? Senão não vai funcionar essa variável. Então H máximo é dividido por 1000. E aí o nosso J, que vai ser, vamos chamar de J, a variável de apresentar o comprimento, vamos chamar de M. Após isso, vamos para o caso 2. Então, case 2, onde a gente vai utilizar a distância máxima, vai ser de metro para centímetro, então vai ser o Dmax dividido por 100. E a altura vai ser a mesma coisa, H máximo
dividido por 100. E a nossa variável de unidade vai ser também o J. Então, o J vai ser centímetros a partir disso. O nosso caso 3, vamos definir como vai ser de centímetros para polegada. Então, a nossa D vai ser a distância máxima dividida por 2,54, que é mais ou menos o valor de uma polegada. E a altura, a mesma coisa. Dividido por 2,54. Nosso J, que é a variável de... vai ser o comprimento, vai ser como polegadas. Vou colocar aqui entre aspas, que é escrita polegadas. Após isso, a gente usa o caso 4, que vai ser de metros para pés. Então, vamos usar o D, vai ser o D máximo, vezes, agora a gente usa o vezes, 3,281, que é mais ou menos o valor de um pé. Então, a altura é igual a altura máxima vezes 2,281. E o nosso J vai ser em pés, entre aspas, pés. Então aqui eu já usar o J minúsculo, como a gente usou antes também. O nosso caso 5 vai ser como o D max, vamos usar o D aqui. Vamos dividir, como é de quilômetros para milha, a gente divide por 1,609, que é mais ou menos o valor. E a altura a gente faz a mesma coisa. (609). E aí o J vai ser a nossa milhas. E aí vamos dar um end no select case aqui. Finalizamos o select case. Aqui a gente finalizou. E aí vamos apresentar os nossos resultados usando o mprintf. Olha aqui, o valor da altura convertido em D. E aí vamos usar o porcentagem aqui G e o porcento C. Vamos dar um barra invertido N. Deixa eu dar um espaço aqui entre eles. Barra invertido N para pular de linha. E agora a gente apresenta os resultados de H e J. Vírgula J. Aqui é o mprintf. Vamos arrumar direitinho para ele pegar. Faltou uma letra. E aí novamente vamos apresentar o mprintf, o valor da distância. Então, o valor convertido da distância é D. E aí vamos usar novamente o G e o C. Depois disso a gente dá apresentar o D, vírgula novamente, e o nosso J. Após isso vamos definir o K, que é igual a input, pedindo novamente se deseja converter novamente para terminar o laço. E aí a gente define uma variável aqui de 100 para sim e de 200 para não. Vou colocar aqui fora. Não vai puxar. Aí
Vamos finalizar aqui dar mais um end aqui para finalizar. Finalizou o var aqui. Finalizou o laço de repetição de conversão. E aí agora vamos pedir se deseja calcular novamente. Então vamos definir um M aqui, que a gente definiu antes igual a 1. Então, do primeiro laço de repetição. E aí, ó. Deseja calcular novamente. Um para sim e 2 para não. E aí a gente finaliza novamente mais um caso. Quando a gente finalizou o laço de repetição inteiro, a gente finaliza o programa usando o mprintf e agradecendo. Obrigada por utilizar o nosso sistema. E aqui vamos finalizar. Após isso, é só a gente salvar o nosso programa e executar. Vamos salvar aqui na área de trabalho como conversão de projétil.